Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo 121 é muito precioso, conhecido de todos nós, mas é um salmo que encanta ainda os nossos corações. Deus é aquele que guarda o seu povo. Deus é um bom pai que guarda os seus filhos. É o sentimento do Salmo 121. E vamos então recordar a história desse Deus que é guarda fiel do seu povo Israel. Assentados como estamos, porém com toda a reverência, eu leio o texto da palavra de Deus que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Nas versões mais antigas, o texto diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, vivemos em um mundo inseguro, um mundo incerto. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o mundo nesses últimos dias. Todos certos de que Hillary Clinton iria ganhar. Donald Trump acabou sendo o 45º presidente dos Estados Unidos da América. Uma surpresa. A vida é cheia de surpresas. Estamos constantemente sendo surpreendidos por realidades que muitas vezes nos ofende, nos fere, outras vezes que nos surpreende. Todos nós estamos sujeitos a isto. Quando olhamos para o mundo de hoje, pode procurar um lugar na face da terra onde se sentir seguro. Haverá bem poucos lugares onde você pode se sentir seguro. E aí não adianta nenhuma comparação nossa, dizer se este local, aquele lugar é seguro. Todos os lugares se tornaram inseguros demais. Obviamente, alguns países do mundo, notadamente, são países extremamente seguros, pela sua cultura, pela maneira de enxergar o mundo, pela maneira de viver a realidade nacional. Mas irmãos, essa não é a realidade do nosso país. Vivemos tempos de insegurança. E é nesse momento que a gente tem que perguntar para o povo de Deus: em quem você coloca a sua fé? O texto bíblico que acabamos de ler, em duas versões diferentes, diz que Deus é o guarda fiel. A figura bíblica aqui é de alguém que está cuidando daqueles que lhe pertencem, como se todos estivessem ao alcance das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Como um pai que cuida, que se compadece dos seus filhos, assim é a figura terna do nosso Deus. Vivemos sim num mundo inseguro, mas esse texto nos diz: elevo os meus olhos para os montes, ergo os meus olhos além das circunstâncias humanas.
Eu levanto os meus olhos além da insegurança desse mundo. Eu elevo os meus olhos acima das impossibilidades e das incertezas do mundo. Eu levanto os meus olhos um pouco acima. O que o texto tenta nos dizer é que povo de Deus não está atento às circunstâncias. Eles estão com seus olhos fitos naquele que é autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa convicção. Podemos até viver em tempos inseguros. Eu sei que tem um monte de gente que diz para mim assim: pastor, eu gostaria até de ter vivido em outra época. Ok, qual que você escolhe? O tempo bíblico? É bem romântica essa ideia. Apanhe o Velho Testamento e você descobre que era muito difícil viver lá. Era de guerra em guerra, de luta em luta, até prevalecer. As mulheres querem voltar aqui ao passado, voltar a lavar roupa na beira do rio, não ter micro-ondas, nem máquina de lavar, nem empregada para passar. Nós somos muito românticos, sempre achamos que o melhor lugar para se estar é onde nós não estamos. Imagine tanta gente correndo atrás do sonho americano, do sonho europeu. Claro que temos direito, Deus deu a terra ao homem, né? As barreiras e as fronteiras foram os homens que fizeram. Deus deu a terra para o homem tem o direito de ir para onde ele quiser, ninguém pode impedir. Mas qual lugar para se estar? A tendência nossa é crer que em outro lugar eu estaria melhor. Se você é um cristão e pensa assim, eu quero te lembrar: você é mais um cristão que simplesmente consegue ver o que é visível, as circunstâncias. O convite dessa manhã é que você erga os seus olhos para o teu Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa proteção, é de lá que vem tudo que eu preciso. Eu não posso estar realmente preso às circunstâncias. Imagine nós paulistas falando, por exemplo, dos cariocas, que o Rio de Janeiro está mais inseguro. Você acha que a gente pode dizer isso? Claro que não. Todos nós estamos inseguros. É por isso que durante toda a época da humanidade, Deus sempre faz um convite como um pai: filho, filha, olhe para mim, contemple a minha face, faça isso pela fé. Faça isso pela fé. A palavra monte no texto bíblico, em qualquer parte do Antigo Testamento principalmente, significava delimitar territórios. Normalmente os reinos daquele tempo estabelecido, eles iam de um rio até um monte, de um determinado monte até um vale. Eram demarcações imaginárias que os homens tinham. E a tendência natural das pessoas naquele tempo era descobrir se houvesse uma cidade edificada sobre um monte, ela estaria completamente segura, principalmente se tivesse muros fortes para se guardar dos inimigos. Era essa a visão. Por isso que o salmista, ele olha para esse texto e ele diz assim: eu olho para os montes e descubro que eu não olho para os montes, eu não olho para o alto para ver uma cidade fortificada. Eu olho para os montes para ver o Deus da minha existência, o Deus que me viu informe no ventre da minha mãe e me ama e tem um plano para a minha vida. Eu não estou olhando para uma cidade murada, eu estou olhando para o Pai que me ama, o Pai que cuida de mim. A visão é muito precisa, muito linda, a tal ponto de dizer que o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, naquele tempo, podia ter uma cidade fortificada sobre um monte, mas o socorro vinha pela terra. Mas o texto bíblico diz: eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Queridos, nós temos que viver uma vida sobrenatural. A vida humana, ela pode ser vivida de duas maneiras: através da circunstância, pelo mundo que eu posso enxergar e ver e assimilar. Mas o convite de Deus é que a gente creia no sobrenatural
e que possamos viver uma vida sobrenatural e fazermos isso pela fé. Cada um de nós somos convidados a entender que o socorro vem do Pai que nos ouve, do Pai que cuida de cada um de nós, do Pai que supre as nossas necessidades. Naturalmente, isso não exclui nenhum de nós de trabalharmos e vivermos a vida. Pelo contrário, o povo cristão sempre foi um povo dedicado ao sentimento único de trabalharmos, vencermos, praticarmos o que Deus nos manda, e nós somos batalhadores. Domingo mesmo passado, abracei um irmão, diz uma boa semana para ele. Ele disse: pastor, desculpa, às vezes eu saio bem rapidinho, porque eu acordo todo dia às 4 da manhã. Eu falei: quanto tempo você já faz isto? Ele falou: nessa empresa, pastor, eu sou o cara que chego mais cedo lá, e faço isso há 22 anos. Parece que o evangelho não é para gente que tem braço curto, não. Na cultura italiana na qual fui criada, dizia sempre que não pode ter braço curto, tem que trabalhar. Nenhum de nós vamos estar esperando o socorro que vem de Deus sem fazer a nossa parte, porque este é o salmo que está falando que Deus guarda Israel, mas Israel tem que fazer a sua parte. É por isso que eu tenho que viver uma vida humana, mas ao mesmo tempo pela fé, uma vida sobrenatural. E parece que o texto não para aí, não é? Ele cuida de nós nos pequenos detalhes, Ele não deixa o nosso pé vacilar. Afinal, se você quer subir até o monte que demarcava territórios, subir em montes não é uma tarefa muito fácil. Mas nunca se esqueça que nos caminhos fáceis da vida estão os ladrões e os salteadores. Nos caminhos mais difíceis eles não estão. Parece que esse é o caminho que o povo de Deus escolhe, o caminho do desafio maior. Parece que esse Pai está tão perto, esse Deus que protege Israel e guarda Israel está tão perto que Ele não vai deixar vacilar o nosso pé. Ele está presente na nossa vida. E quando eu olho para esse texto eu digo assim: Senhor Deus, me ensina a compreender esta verdade, do meu pé não vacilar. Então eu entendo claramente que eu tenho que estar em comunhão com esse Deus. O Deus que sabe qualquer impulso negativo que me faça vacilar é aquele Deus que me socorre quando eu não consigo ver. Mas eu tenho que ter intimidade com esse Deus. E é nesse ponto que parece que leis, religião, não consegue satisfazer o ideal do coração de um homem. Nós estamos precisando de relacionamento. Nós estamos precisando ter comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos na nossa vida. Quanto mais íntimos formos de Deus, mais atentos estaremos à vida natural e sobrenatural que nós vivemos. E quando eu não enxergar o perigo, eu tenho um Deus que me protege no meio do perigo. É Deus que nos livra, é Deus quem nos guarda. Óbvio, estamos envolvidos numa cidade violenta, cheio de mortes, chacinas, roubos, furtos, assaltos. Parece que não existe limite para isto, infelizmente. Gostaríamos de ter um lugar melhor para viver. É por isso que nesse tempo eu e você precisamos fazer a única coisa que precisamos fazer: crer no sobrenatural e ter a certeza que Deus está perto do seu povo. Deus está perto do seu povo para nos livrar e nos guardar de todo mal. Como precisamos ter isto? Parece que Jesus Cristo, quando nos ensinou a orar, já sabia que os tempos aqui na frente iam ser tempos muito difíceis. E nós estamos vivendo. Agora há uma declaração neste salmo que é preciosa para nós: quem guarda você é o Senhor. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se o Senhor não nos guardar, em vão vigia a sentinela. É verdade. Como nós precisamos guardar? Claro que eu faço a minha parte. Outro dia mesmo, saindo daqui, eu fiquei por colocar todos os alarmes na igreja, e quando eu vou sair, eu dou uma olhadinha no monitor que tem lá no cantinho, um carro bem na porta da minha garagem com 2 pessoas dentro. Eu disse: o que eu faço?
Eu poderia ter a seguinte escolha: não, eu vou sair, e eu sei que agora eu vou pedir para Deus cegar os olhos daqueles 2 homens que estão aqui naquele carro. Não, a prudência me levou a entender que eu deveria ficar bem quietinho dentro do meu carro. Aí comecei a fazer os planos humanos. Eu disse assim: olha, se eles não saírem daí, estava com a minha esposa à noite, quase meia-noite, se eles não saírem daí, eu vou chamar a polícia. E aí comecei a pensar, qual é o número da garagem? Sabe o que eu descobri? A garagem não tem número. Eu falei, como que eu vou fazer isso tudo? Aí você percebe. Naquele momento eu disse assim: meu amor, vamos orar e vamos pedir para Deus nos ajudar agora. E eu disse assim: Senhor Deus. Na mesma hora eu vejo o motor ligar. Não sei se eram pessoas maravilhosas e ótimas ou se eram pessoas más. Eu só sei quando eu disse assim: Senhor Deus, o motor ligou. E enquanto eu pedi a proteção de Deus, eles já foram embora. Eles já foram embora. Olhei de novo, depois da oração, tudo pronto. Eu podia ir embora com segurança. Mas eu confesso que eu já estava com o meu possante celular para pedir socorro da terra, mas o meu socorro vem do Senhor. Temos que orar mais, pedindo proteção e defesa do Senhor. Você faz essa oração quando você acorda? Senhor Deus, eu quero pedir a tua proteção e a tua defesa para mim, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos, Senhor Deus. Eu clamo ao Senhor, eu invoco o teu nome e peço a tua bênção sobre a minha vida nesse dia. Todos os meus passos, por onde eu andar, Senhor, cuida de mim, guarda a minha vida. Isso é viver uma vida de maneira sobrenatural. Não é um mantra que a gente fala para poder sair de casa, não, de jeito nenhum. Mas mesmo assim, quantos nos chegam as notícias dos nossos irmãos que passam sufoco imensos? Essa semana uma família querida, carro roubado, a mão armada, levar embora o carro, levar objetos e tudo. Nosso coração fica, naquele momento eu digo, Senhor Deus, eu tenho que orar mais pelo teu povo. É o que vem no meu coração. Um dos nossos jovens casados da igreja foi envolvido, não é? Por um estelionatário que levou um celular bonito dele embora. Só pude dizer para ele, sinto muito, mas me ajoelhei e disse, Senhor Deus, que o Senhor recompense o seu filho muito mais, porque mais tem o Senhor para dar para o seu povo do que o inimigo das nossas almas para subtrair aquilo que o inimigo levou embora. É a minha oração ali, de joelho. O que eu mais posso fazer por um irmão querido e amado? Dói no nosso coração quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas mesmo no meio disso tudo Deus está dizendo, sou eu quem te guardo. E talvez alguém pergunte inteligentemente, se o Senhor guarda a gente, por que acontecem coisas ruins conosco? É porque nós vivemos num mundo mau. A Bíblia declara que o mundo jaz no maligno, porém nós somos de Deus. E como eu posso viver no mundo completamente submerso no mal e pertencer a Deus? Então, por favor, meu irmão, comece o dia invocando o nome do Senhor teu Deus. Tome decisões baseadas não somente naquilo que você pode ver, tome decisões baseadas naquilo que é o sobrenatural, porque o sobrenatural nos dá uma segurança, a ponto do texto bíblico dizer que o nosso Pai dioturnamente estará ao nosso lado, como se fosse uma sombra à nossa direita. E essa expressão sombra à direita, ela aparece não muitas vezes no Antigo Testamento, porque era um adágio, um ditado popular do Antigo Testamento, que a sombra de Deus, a sombra do Onipotente, me guardará. E quando as pessoas diziam isto, ensinando, apontava o lado direito. Daí veio a cultura de que Deus é a nossa sombra, a nossa direita. É interessante isto. Agora, esse Deus Todo-Poderoso, Ele quer que eu e você entenda que Ele está presente na nossa vida.
mesmo quando as coisas difíceis nos acontecem. Eu sei que isso é muito difícil de entender, porque isso exige fé. Exige fé do seu povo. Todos nós, sem exceção, precisamos viver esse olhar além das circunstâncias, além do monte. Como precisamos entender esta verdade? E o texto bíblico diz que Deus nos guarda dioturnamente e Ele guarda a tua saída e a tua chegada. A tua saída e a tua chegada. Havia uma senhora no seminário onde eu estudei que ela lavava roupas para os seminaristas, os mais preguiçosos, e passava suas roupas. O sonho da minha vida era, pelo menos até o final do meu curso, eu ter aquela senhora para lavar minhas roupas e passar. Porque lavar eu não tinha problema, mas passar, o meu temperamento não deixa. Mas a gente envelhece, eu envelheci também, hoje eu passo muito bem. Mas naquele tempo de juventude eu dizia assim, isso é uma perda de tempo. Passar em volta do botão da camisa social, virar a gola ao contrário e passar aquilo lá era um martírio para mim. Eu dizia, mas um dia eu vou pedir para a tia lavar minha roupa e passar. E aí chegou aquele tempo, tinha um pouco de dinheiro, eu falei, esse mês aqui eu vou deixar juntar a roupa e vou pedir para ela lavar e passar. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei com um saco de roupa, havia um padrão que tinha que ser obedecido, um saco que ela mesma tinha, a gente colocava, não podia ser mais ou menos roupa do que a lista, não é? Mulher que não tinha cultura, mas tinha sabedoria. Ela tinha uma lista, você podia encher até ali. Então a gente ficava de lista, apertava, né? Colocava nos cantinhos, mas estando ali, tá tudo certo, levei. Quando eu cheguei lá, aquela sábia mulher disse, como é seu nome? E ela anotou numa folha que ela tinha na geladeira dela o meu nome. Eu disse, e qual prédio que você mora? Tá certo então. Então você pode voltar, era uma terça ou quarta-feira, você pode voltar na sexta e apanhar suas roupas aqui comigo, tá bom? E ela disse assim, agora deixa eu orar por você. E a primeira expressão que aquela mulher usou e que eu nunca mais vou esquecer foi isso. Senhor Deus, guarda a entrada e a saída deste jovem nesta instituição. Guarda todo o futuro deste jovem, todo lugar onde ele entrar e onde ele sair. Senhor Deus, cuida dele, como o Senhor cuida da menina dos teus olhos. Irmãos, quando terminou aquela oração, eu já estava até querendo levar embora a roupa, porque só oração valeu mais do que tudo, porque havia tanta lucidez na vida daquela mulher, porque eu estava enxergando um monte de roupa para lavar e passar, ela estava enxergando a minha pessoa, e sabia que ela estava cuidando de futuros pastores, e ela fazia oração deste salmo, guarda a saída, guarda a chegada, guarda essa vida, Senhor Deus. Que fé bonita, que fé tão simples. E eu saí daquele lugar, sentei num banco do outro lado da rua e disse assim, Deus eterno, miserável homem que sou, eu estou preocupado com aquilo que eu vejo, e o Senhor me levou para esse porão, para que eu possa contemplar o invisível, aquilo que o Senhor é, o Senhor grande e poderoso. Ah, como isso toca no nosso coração. Olha, o sol não vai te molestar de dia, a lua não vai, os espantos noturnos não vão te sobressair. Você já teve pesadelo? Você tem sobressalto noturnos? Deixa eu ensinar um segredo para você. Antes de dormir, leia a palavra de Deus. Coloque ela no seu coração e se livre de perturbação noturna, porque a palavra de Deus tem poder. Um dia eu li isso num livro, disse, será que funciona? Funciona mesmo. Quando a gente termina o dia colocando
versos da palavra de Deus na nossa mente, Deus guarda até a gente de noite. Deixe os sobressaltos noturnos, porque Deus está dizendo nesse texto: eu cuido do meu povo dioturnamente. Mas coloque a palavra de Deus no seu coração, porque ela é muito importante. E diz o texto que Deus é a nossa proteção para sempre. Se Ele guarda a nossa saída, a nossa chegada, ou a nossa saída, como diz algumas das versões, irmãos, é compromisso de Deus de nos guardar para sempre, para sempre. Eu me lembro que numa vigília de oração aqui nesta igreja, eu pedi para que as pessoas falassem sobre livramento. Eu fiquei impressionado com o estoque de livramento que essa igreja tem. Tudo sobrenatural. E as pessoas diziam assim no começo da fala: pode ser que alguém aqui dos meus irmãos não acredite naquilo que eu vou falar, mas aconteceu assim. Por que será que nós somos tão incrédulos? Por que nós falamos tanto de um Deus invisível e imortal e no entanto vivemos vidas tão humanas e parecemos avestruz que enfiamos a cabeça nesse mundo e achamos que o nosso mundo é puramente natural? Não, vivemos vidas sobrenatural simultaneamente. Vivemos vidas tanto humana quanto espiritual. A nossa vida é sobrenatural. Só que nós cremos pouco na vida sobrenatural. Agora junta os jovens para o culto da fogueira e começa a contar histórias de terror. Ninguém dorme naquela noite, por mais crentes que sejam. Você já falou da volta de Jesus e do Apocalipse num acampamento e mandou todo mundo dormir? Ninguém dorme. Por isso que quando eu já faço o culto da fogueira, e vamos ter agora no nosso retiro de carnaval, eu digo: o pastor vai ficar aqui para responder perguntas. Aí eu não durmo e eles dormem. Porque nós falamos muito da linguagem sobrenatural, mas não vivemos linguagem sobrenatural. Não vivemos. Estamos vazios de Deus. A nossa perspectiva é puramente humana. Parece que estamos tão embebedecidos da cultura humana que não vivemos uma vida sobrenatural e não cremos nela. Não cremos nela. Dias atrás havia um impasse aqui na nossa igreja. A primeira coisa que eu disse: nós vamos orar. Nós vamos orar. E alguém me disse: pastor, nós precisamos agir. Eu falei: mas primeiro nós vamos orar. E logo depois nós vamos agir e sair correndo atrás do prejuízo. Vamos fazer. Quando a gente se dobra diante de Deus para dizer: Pai, eu dependo de Ti, parece que as coisas são facilitadas de uma maneira que a gente não sabe explicar. E queridos, como vocês bem sabem, não creio em coincidência, só creio em Jesuscidência. É isso. Você imagina você precisar de um eletricista fora de hora, mas de um bom eletricista. Vou tirar o meu eletricista lá de longe onde ele mora. Vamos orar. O culto vai começar daqui a pouco. Vamos orar e vamos depender de Deus. Oramos. Oramos. Foi um momento de fé nosso. Dizemos: dependemos de Ti. Só tinha metade da igreja com luz, metade da igreja sem luz. Daqui a pouco, alguém veio lá na torre e eu ouvi no rádio assim: tem um senhor aqui na porta pedindo emprego, se tem algum trabalho para ele fazer. Com quem que eu mando ele falar? Eu disse para todo mundo: o eletricista chegou. Quem, pastor? O eletricista chegou. Desci a escada correndo. Cheguei lá e disse assim: no que você trabalha? Eletricista. Mas o grande problema é que a gente não crê nisto. A gente vive vida humana e a gente não conta com a intervenção divina. Mas Deus diz: quem guarda você sou eu. Erga os seus olhos além das circunstâncias. Olhe para mim, tenha fé em mim.
creem em mim. E aí, irmãos, a gente faz aquilo que a gente tem comentado em todos esses domingos de manhã. A gente vai lá para o nosso dicionário e rabisca qual palavra? Qual a palavra que a gente já riscou do nosso dicionário? Qual foi? A palavra impossível, porque não existe nada impossível para o nosso Deus. No meu dicionário, no seu dicionário, como diz Rick Warren, não existe impossível, está riscado lá, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele sabe de tudo que eu preciso. O grande problema é que Ele está perto, mas eu não consigo enxergá-lo. Eu me pareço como os discípulos no caminho de Emaús. Lá estava o próprio Cristo ressurreto, mas pela exuberância da sua ressurreição, parece que os seus olhos estavam encobertos. Mas quando Jesus partiu o pão e desapareceu do meio deles, eles disseram: era o Mestre. Ele estava pertinho da gente, mas eu não tinha percebido. Tal como Jacó, que colocou aquela pedra e dormiu e repousou naquele lugar, e teve uma visão dos céus abertos, e disse: ei, Deus estava aqui e eu não sabia. Quantos de nós vivemos vidas tão humanas que não há lugar para a visão sobrenatural? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, erga os seus olhos acima das circunstâncias. Olhe para além dos montes, porque de lá vem o nosso socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro na nossa vida. A palavra que você mais precisa não é do teu irmão, da tua irmã, mas é da palavra que procede da boca de Deus. O conselho mais maravilhoso que eu preciso provém de Deus e da sua palavra, e não de homens. Eu preciso entender isto na minha vida e viver uma vida do ponto de vista sobrenatural. Você tem dificuldade com seus filhos? Converse com o guarda de Israel. Está com problema com o teu esposo? Converse com o guarda de Israel. Ele é o Deus individual de cada um de nós, mas Ele é o Senhor do mundo inteiro e da igreja dEle. Eu tenho que olhar para além das circunstâncias, porque se olhar para as circunstâncias, eu vou decair. Mas quando eu tenho fé para erguer os olhos além dos montes, aí eu descubro que o meu socorro vem do Senhor. Isso é muito lindo, irmãos, isso é muito precioso, isso é tão grandioso que nós não sabemos explicar. Me lembro um dia voltando para São Paulo, no tempo de seminário, estava ali na região de Guaratinguetá, e de repente o carro apagou a luz. Que desespero. Estava eu, minha noiva, e no banco de trás 3 amigas dela. Estávamos vindo tudo para passar final de semana prolongado em São Paulo. Pifou, parou tudo. Eu digo: Senhor Deus, o que nós vamos fazer? Encostei o carro em um posto de gasolina, porque o carro ainda estava numa descidinha. Eu olhei, vi a placa do posto e disse assim: graças a Deus que tem um lugar que é um refúgio. Aí entrei, não consegui nem chegar perto do posto de gasolina, parei na entrada. Olhei para trás, todas elas dormindo. 3:30 da manhã, certa elas de dormir. Eu tinha vontade também de dormir com um olho e ficar com o outro olho aberto, mas não deu. E aí eu vou até o posto e digo assim: olha o impossível, não é? Eu digo assim: Senhor Deus, coloque ali alguém, deve ter um borracheiro, um mecânico que possa me ajudar agora. Cheguei lá, o cara disse: não tem ninguém aqui não. Voltei para o carro, acordei as meninas e disse assim: vamos orar porque não dá para seguir viagem, nós vamos ter que dormir aqui e só amanhã é que nós vamos ter ajuda aqui nesse posto. Vamos orar? Vamos orar. Aí oramos a Deus. No meio daquela escuridão, irmãos, e sem luz no carro, ficava tudo muito escuro. Eu dizia: meu Deus, que o Senhor guarde a gente. A minha preocupação era com a segurança, mas Deus queria que a gente prosseguisse viagem. Aí olha só, eu volto lá para o posto de gasolina para dizer para o frentista: olha, eu vou encostar o meu carro ali e vou ficar por aqui e amanhã eu vou pedir a sua ajuda. Eu preciso de um eletricista, não é? Eu estou falando assim, tem um carro abastecendo e um homem bêbado no lado do carona. E ele bêbado.
Ele olhou para mim e falou: eu sou eletricista. Agora, você quer um eletricista bêbado? Eu fiquei preocupado. Ele disse: não, pode deixar que eu faço qualquer coisa funcionar. E aí, quando eu queria evitar, porque eu sou humano, né? Eu digo: não, o senhor não precisa se incomodar. Mas ele falou bem bêbado: deixa que eu vou cuidar. E já saiu meu tonto, né? Falou assim: eu bebi um pouquinho demais e tal, né? Você é moço, não entende isso. Mas ele foi já escorando e fomos até o carro. Ele sentou no banco do motorista, virou a chave. Eu disse: Senhor Deus. E ele deitou debaixo daquela Brasília, sabe aquelas mamona assassina amarela? Já tive uma dessa. Ele abaixou, deitou, virou de um lado, virou do outro, espera um pouquinho. Aí foi lá no outro carro, pegou um fio e veio de volta. Eu pensei comigo: agora vai pôr fogo em tudo isso. E as meninas falavam assim: mas ele está fedendo pinga. Eu falei: tá. Ele está completamente embriagado, mas será que ele vai acertar? Eu falei: eu não sei o que fazer. Ele se dispôs, fez questão e está aqui, não é? E aí uma menina lá atrás, né, disse assim: e nós oramos. É nessa hora que você diz assim, né, assim: é verdade, nós oramos. Aí eu pensei comigo: se Deus usou Nabucodonosor, pode usar um bêbado que nem esse. Não quis falar que Deus usou uma mula, mas que Deus usou uma mula, né, irmãos? Eu sei que ele deitou, pegou aqueles fios e colocou. Quando ele colocou, voltou toda a energia elétrica. É engraçado quando você quer pagar um bêbado e diz assim: quanto que custou o serviço? O carro está ligado, funcionando, está tudo certo, tal. Não, não é isso, não. Outro dia você paga para mim uma cerveja. Estou impedido, né? Não, a gente marca e tudo mais. Eu falei: não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas enfim, ele foi embora e eu voltei. Chegamos em São Paulo, descansamos. No outro dia fui consertar. E quando eu cheguei no eletricista, conhecido, amigo e tudo mais, ele disse assim: quem é que fez essa gambiarra? Foi você? Eu disse: meu amigo, foi um bêbado. Ele falou assim: olha, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Eu sou íntimo dele. Ele falou: o cara acertou o improvável e fez o teu carro funcionar. Naquele dia eu aprendi que quando você ora a Deus, o assunto é sério. Não brinque com Deus. Quando você ora, volte ao tema, por uma razão muito simples: Deus é tudo sobre tudo. Deus sabe que a gente tinha que sair dali. Deus sabe. Deus sempre sabe. E é por isso que eu tenho que viver uma vida humana assim. Mas as comportas e as janelas da minha alma têm uma janela voltada para Deus. E essa janela não está focada no mundo, está focada além dos montes, de onde vem o meu socorro. E é claro, eu sei que enquanto pastor passeava por esse texto, somente já foi na minha frente, porque crente, depois de alguns anos na igreja, prega na frente do pastor. Então vamos ao texto mais conhecido. O profeta estava em Samaria, dormindo, descansando. O servo dele acordou logo cedo e foi buscar água. E quando foi buscar água, ele percebeu que o exército inimigo tinha cercado toda a cidade de Samaria ou Samaria. Ele entra correndo e diz ao homem de Deus, profeta de Deus: estamos cercados. O exército inimigo nos cercou. Deus fala para você, profeta, até o que o rei dos inimigos de Israel fala dentro do seu quarto, e você conta para todo mundo, deu nisso. Vamos morrer. Eu fico imaginando o profeta saindo calmamente, olhou ao redor, e ele disse:
Não se preocupe. Maior os que estão conosco em maior número do que aqueles que estão com eles. O moço disse assim: você está louco. Está apinhado de gente aqui para destruir a gente. Eles não estão nem se importando com a cidade, estão se preocupados com a nossa casinha aqui. E o profeta de Deus diz assim: Senhor, abra os olhos desse moço. E a Bíblia diz que os olhos foram abertos. E o que foi que ele viu, irmãos? Carros, anjos, com espadas, que estava além dos montes, de onde vem o nosso socorro. Quem te protege é o Senhor. Viva uma vida humana, mas viva também uma vida sobrenatural, porque é para isso que você está nesta igreja. É para isso que Deus tem falado ao teu coração, para que vivamos vidas humanas e as melhores possíveis, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas eu tenho que viver uma vida sobrenatural. Olhe as suas finanças, olhe os seus filhos, olhe os seus netos da perspectiva sobrenatural, porque aquilo que é humano, eles mesmos são capazes de fazer e realizar, porque Deus dá sabedoria, mas o sobrenatural pertence ao Senhor. Eu quero viver, sim, uma vida humana, mas uma vida sobrenatural, e quero dizer para Deus de novo nesta manhã: Senhor, levanto os meus olhos para os montes e pergunto mais uma vez: de onde vem o meu socorro? E respondo, Senhor, e respondo, eu pergunto e respondo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ponto final. Acabou. É essa vida que nós precisamos viver. E eu rogo a Deus que nesta manhã Deus abra os olhos de muitos de vocês, para que vocês vejam o sobrenatural. Porque até agora, quem sabe, você tem seguido o seu próprio coração, e o seu próprio coração e os teus próprios desígnios têm te levado até onde você está. Mas se você olhar além dos montes, Deus vai te levar para o lugar que Ele quer que você esteja, o lugar onde Ele quer que nós estejamos. Não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto eu digo de novo: o meu socorro vem do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eu entrego em Tuas santas mãos a vida preciosa desta igreja tão amada e querida, ó Pai. Pai de amor, eu sei que orar por cada família desta igreja, como faço a cada madrugada, é insuficiente, Pai. Porque o inimigo tem minado, roubado, tem subtraído. E Pai, são nesses momentos que, até no íntimo do meu coração, eu pergunto para mim mesmo se vale a pena continuar orando e intercedendo a cada dia por porções pequenas de famílias desta igreja. Mas Pai de amor, eu quero continuar te procurando e te invocando nas madrugadas, porque quando leio um texto desse eu descubro que só o Senhor pode guardar este povo que se chama pelo Teu nome. Pai de amor, eu sei que muitas vezes são as nossas próprias decisões que nos levam, ó Deus, ao ponto do estresse. Mas Pai, eu te peço, ilumina a mente, o coração, a alma de cada família, de cada membro desta igreja, para que possamos viver vidas naturais como vivemos, mas que a marca da nossa vida seja viver uma vida sobrenatural, crendo que não olharemos apenas para as circunstâncias, olharemos além dos montes, de onde vem o nosso socorro. Afinal, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que nos fez, que nos ama, que enviou seu Filho, que morreu naquela cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, hoje está à direita do Pai em majestade e intercede por aqueles que são seus, e que um dia voltará para nos buscar. Pai, nos perdoa,
quando vivemos a cada dia vidas humanas, olhando simplesmente para este mundo em que vivemos, e não temos a capacidade espiritual de olhar além das circunstâncias humanas. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver e contemplar que maior é o número daqueles que estão por nós do que aqueles que estão contra nós. Porque no arraial da nossa vida, se o inimigo nos cercar, maior é aqueles que está conosco do que aqueles que os inimigos possuem. Porque a batalha é do Senhor, ó Pai. A nossa vida não está nas nossas mãos. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, as nossas vidas estão nas tuas soberanas mãos. E Pai, eu te peço que a gente não apanhe de volta a nossa vida em determinados momentos da nossa vida, em determinadas circunstâncias, na nossa humanidade, na nossa infidelidade, no nosso pessimismo, na nossa ansiedade. Que a gente não pegue de volta a nossa vida, porque um dia, quando nossa vida foi consagrada no teu altar, ela está nas tuas mãos. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensine a ter o foco certo da nossa vida. Circunstâncias haverão de nos cercar esta semana, mas o nosso olhar está além dos montes. De onde vem o nosso socorro? Pai, o nosso socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas. Se o Senhor criou todas as coisas, o Senhor tem o poder nas tuas mãos de assegurar todas as coisas, porque tudo foi criado por ti. Pai, o louvor dos nossos lábios nesse culto já foi entregue ao Senhor, porque o louvor não é nosso, o louvor é teu. Essas crianças que foram entregues nas tuas mãos, elas não pertencem aos seus pais, não pertencem a nós, ela pertence ao Senhor, porque tudo que é consagrado no teu altar é teu, Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, e é por isso que todos nós fomos convocados pela tua palavra nesta manhã, a olharmos a nossa vida do ponto de vista divino, além dos montes, além das cidades fortificadas, além de tudo aquilo que o homem pode fazer. O nosso socorro, ele vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Por isso, Pai, nos despeça agora com a tua bênção e com a tua paz, levando-nos de volta aos nossos lares, guardados pelo teu poder. E Pai de amor, eu te peço, dá a tua defesa sobre este povo que se chama pelo teu nome, que o inimigo não possa saquear e roubar aquilo que pouco temos, ó Deus, porque temos sido fiel ao Senhor nas pequenas coisas. Por isso o Senhor há de nos colocar sobre as grandes coisas. E Pai de amor, eu te peço, proteja esse povo, proteja essas famílias, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, do homem sanguinário, nos dê a tua defesa, nos dê a tua proteção e nos abençoe. Nos leve para os caminhos desta semana com a tua graça e com a tua bênção, ó Pai. Cuide deste povo que se chama pelo teu nome, porque, Pai, nesta manhã tomamos uma decisão. Queremos viver e precisamos viver uma vida sobrenatural. Nos ajude, ó Deus, nesse desafio e nos abençoe. Pai, eu te peço que todo o teu povo hoje, ao sair desse santuário, faça o que a maioria deles não fizeram até chegar aqui. Não temos montanhas visíveis aqui ao nosso redor, mas, Pai, que possamos olhar para os céus ao sairmos com os nossos carros, ao sairmos desse templo, que possamos erguer de volta os olhos para os céus, e como sertanejo, que possamos tirar o nosso chapéu e agradecer ao Senhor por mais um dia. E naquela atitude simples do homem camponês, ele está dizendo no seu respeito divino: o meu socorro vem do Senhor.
o nosso socorro vem do Senhor. Nos despeça com a tua paz. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vão em paz, que Deus os abençoe. Até logo mais, 18 horas estaremos aqui. A última mensagem sobre Eu Amo Minha Igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. E nunca se esqueça, igreja, que em boas novas a gente sempre se encontra.